13 e 14. Romanos 13, 13 e 14. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, a nossa carne, ou aí fala da nossa natureza humana, a nossa natureza humana, ela não foi regenerada. Jesus não crucificou a nossa natureza humana. Ele não eliminou a nossa natureza terrestre, humana. A nossa natureza humana, ela está viva. Ela está viva. O que foi crucificado foi o nosso velho homem, ou o homem Adão. O homem escravo das suas concupiscências, dos prazeres. O velho homem foi morto, mas a natureza humana está viva. Então, se você aguçar a natureza humana, ela desperta. Através de quê? Das concupiscências. A nossa carne, ela tem necessidades. A necessidade básica do alimento, para o sustento, a manutenção do corpo, e afetos, aonde nós, pelos relacionamentos, nós nos afeiçoamos e respondemos às afeições. Porém, aí, a nossa carne pode se aproveitar. Por exemplo, eu tenho necessidade de comida. O que a carne pode fazer? Pode exagerar e entrar na glutonaria. Absorver aquilo que é apenas sustento de uma forma aloprada, normal. Conta que um cidadão chamado Eduardo, um imperador, um rei, ele tinha um irmão, e esse Eduardo, ele engordou exageradamente. O seu irmão entrou numa batalha e o prendeu numa masmorra e disse: Eduardo, no dia que você sair daí, você vai receber o seu título, e o seu poder, e o seu reinado. Mas esse irmão muito astuto mandou tapar a porta de 2,10 metros por 65 de largura, e mandou construir uma porta um pouquinho mais estreita, e deixou as janelas, e disse: no dia que você sair daí, você volta a ser o mesmo Eduardo. Só que ele, muito gordo, não passava pelas portas. Vocês sugerem alguma ideia para ele sair de lá? Emagrecer, obviamente. Só que o seu irmão sabia que ele era um exagerado. Ele comia demais. E ele mandava para lá os mais deliciosos quitutes, os mais saborosos iguarias daquela terra. E o seu irmão, obstinado por comida, comia e não emagrecia. E quando as pessoas diziam: mas você é um tirano, você está mantendo o seu irmão refém. Não, meu irmão é um hóspede. Ele está sendo tratado como o melhor que nós temos. 12 anos depois, esse irmão morre.
esse irmão astuto morre e as pessoas tiram o Eduardo lá. Mas a obesidade levou a morbidez, a doenças cardíacas e morreu um ano depois. Então, ele foi preso pela sua própria concupiscência. Então a carne é isso. A carne, ela é ela é presa pelas concupiscências. Aí a solução que o Espírito dá é revesti-vos do Senhor Jesus e não coloque à disposição da carne as coisas das trevas. Quais são? Orgias, bebedices, impudicícias. O que é impudicícia, Joaquim? Nos ajuda, Joaquim. Na sua versão, é aquela mesma. Lê para nós esse texto. Lê 13, lê o 13. Pronto. É a mesma coisa que prostituição, impudicícia. É impureza no que se refere à lascívia. Essa coisa que o amor que o mundo tem pela sensualidade. Hoje o sexo é um ídolo, é um Deus para essa nação. E ele diz, olha, cuidado. Vocês não ponham para a carne essas coisas como o realce, o auge, porque essas coisas são boas para a carne. Revistam do Senhor Jesus. Ou seja, tragam Jesus para ser agora a roupa de vocês, aquilo que vocês vestem, aquilo que vocês comem, vem e bebem do Senhor Jesus. Porque lá em 1 João, capítulo 2, ele vai dizer assim: tudo que é no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, procede do mundo, e não do Pai. E o mundo passa. Então, a carne, ela não vai morrer. A carne, Paulo diz lá em Colossenses, diz assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer. Isso é responsabilidade minha e sua. É isso que o povo fica doido de se estar pregando muito suor. Não, isso é responsabilidade de quem vive uma vida de santidade. Jesus crucificou o teu velho homem. Agora, a santidade é uma resposta minha para aquilo que a palavra de Deus tem dito. A palavra diz: o justo viverá por fé. Fé em quê? Na palavra. A palavra diz: revestir o Senhor Jesus e não dispor da carne. Aí eu falo assim: eu vou dispor da carne porque eu morri, porque o velho homem foi crucificado, porque o pecado não tem mais domínio sobre mim, então eu estou aqui em cima da carniça. Nada disponhais no tocante à carne. Então, a palavra diz que Jesus, ele foi tentado à nossa semelhança. E como é que a gente é tentado? Vocês sabem quais as esferas que Satanás nos tenta? Quais as esferas? Jesus foi tentado na comida. Eva também foi tentada na comida, foi ou não foi? E viu Eva que o fruto era bom, era agradável para se comer. Jesus foi tentado na soberba da vida. Se tu és filho de Deus, questionou o fato dele ser. E Satanás também, no pão, com a fome, na comida,
soberba da vida. Então, ele foi tentado na alma, no corpo e no espírito. Nós também somos tentados assim. Corpo, na alma e no espírito. Mas qual a maneira de ser liberto? Qual a maneira de não ser vencido? A palavra vai nos dar essa chave. É confiando que é o Senhor quem nos livra. É Ele. Vamos ver Hebreus 4:15. Para a gente fechar essa nota. Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Em tudo que eu e você passou e passa e passaremos, ele passou, para se compadecer das nossas fraquezas. Agora, se eu me apegar à minha fraqueza e achar que vou ser derrotado porque eu sou fraco, eu já estou derrotado. Mas se eu crer que Jesus, Ele intercede por mim, Ele é a minha vida, e Ele vai vencer essas concupiscências, estou feito. É por isso que Tiago diz: ninguém, ao ser tentado, diz Deus é tentado, porque Deus não tenta ninguém. Mas o homem é tentado pela sua própria cobiça. Então eu e você cobiçamos. Viu? A cobiça é um caçador, dá doido pela presa. E diz a cobiça, como é que diz aí? 1,14 de Tiago. 1,14 de Tiago. Ou coisa boa ter mulher por perto. A nossa mulher. Obrigado. Tiago 14. Lembra nós. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Está vendo? A cobiça atrai o neguinho porque a carne realmente é fraca. E a tentação ela vem através de um olhar. Esse teu olhar. Através de uma voz sedutora. Através de qualquer artifício. A cobiça usa qualquer coisa para prender a sua vítima. Porém, não é de Deus a tentação, é humana, é a própria cobiça. Eu estou dizendo isso aqui porque a gente sabendo que é a carne, a gente convive melhor, né, com essa praga. Porque a carne, para nada, aproveita, a carne é uma porcaria, gente. Presta, ela vai apodrecer, quando ela perece, logo ela apodrece. E nem os abutres querem. Então, o justo viverá por sua fé. Por fé. Não é andar mais pela carne, pela fé. Nada disponhais da carne tocando as suas concupiscências. Ok? Eu não estou anulando que é a graça de Deus que nos dá triunfo, não. Eu estou dizendo que se eu me estribar na minha carne, eu vou me ferrar. Porque a carne é nossa inimiga até a vinda de Cristo. Ou pode ser nossa amiga. Se eu andar no Espírito e utilizá-la
para a glória de Deus. Mas se eu deixar com que ela seja a minha senhora, aí misericórdia. Ok, Romanos capítulo 5. Vai ser nossa discussão dessa noite. Romanos capítulo 5. Eu queria pedir que o carro lesse no versículo 1 ao 4. Romanos 5, do 1 ao 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não vai confundir, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado, dado. Pai querido, fala-nos, nos capacita para estarmos aos teus pés, para ouvirmos a tua boa palavra, ouvirmos no Espírito, compreender e fazer que o Senhor faça em nós aquilo que te apraz, que traga salvação, edificação para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. A gente, esses dias atrás, nós conversamos sobre 3 tempos. Houve um tempo, a plenitude dos tempos, Deus enviou Cristo. Primeira vinda de Cristo. Quando terminar o fim dos tempos, quando completar o fim dos tempos, vai vir outro tempo que compreende a segunda vinda de Cristo. Entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, tem outro tempo que é chamado fins dos tempos. Esse intervalo aqui, o que acontece entre a primeira e a segunda é chamado fins dos tempos. Fins dos tempos. Quando você ouvir essa expressão na Bíblia, fins dos tempos, é isso aqui, ó. É a expectativa da vida de Cristo e a especulação do que aconteceu na primeira vida de Cristo. Fim dos tempos. Então, hoje nós estamos nesse tempo crônico chamado fins dos tempos. Ou, na sua primeira vinda, ele nos justificou. Na sua segunda vinda, ele nos glorificará, qualquer futuro. Ele nos glorificará. E o que significa glorificar? Glorificar significa tirar esse corpo de humilhação e nos dar um corpo glorioso. Obviamente, o Senhor virá em glória, nós também nos encontraremos com Ele em glória, porque nós seremos semelhantes a Ele. Só que entre a justificação e a glorificação também acontece uma coisinha. Pequena coisa, pequeno detalhe, uma coisa pequena, que os crentes preferem não querer considerar. A justificação, para quem tem perdido as reuniões romanas, eu louvo a Deus porque eu lá em cima de uma casa, a 8 metros de altura do chão, passando por um obstáculo desse telhado, tentando de cima do telhado a subir mais ou menos 1,40 m para o outro telhado,
casa de rico é telha sobre telha, uma coisa. Então eu tentando subir nesse telhado, o Senhor me trouxe uma revelação, opa, obrigado, Senhor. Como é que eu estou aqui preocupado em subir, o Senhor vem falar agora comigo? Eu estou preocupado em não cair daqui, se nem quebrar as telhas bom, Senhor. O Senhor vem trazer a revelação. Mas tudo isso porque o Senhor tem nos feito considerar que Ele fala duas vezes. Primeiro Ele fala no estudo, na reunião, no momento que a gente se congrega. Pode ser aqui em casa. Aí depois Ele traz a revelação. Primeiro a obediência, depois a revelação. Não primeiro a revelação, depois a obediência. Primeiro a obediência. Para que saibais, para que creiais, para que entendais. Então entendais é por último, é revelação. Você sabe, você crê e você entende. Você primeiro obedece, depois tem revelação. Então, participando, o Senhor me deu essa revelação, depois eu passo para os irmãos. Essa revelação que é base de outro estudo. Mas faz parte da justificação, essa revelação. Fomos justificados e só falando que essa revelação não é unicamente, não foi só eu recebi, porque no passado vão receber. Só que a mim chegou agora, a compreensão plena. A justificação é Deus te dando uma carta de alforria, é Deus dizendo assim: olha, você agora é filho, eu não encontro mais em você nenhum débito, você está reconciliado comigo, não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo. Você agora é filho, não tem quem desfilie o filho. Você pode deserdar o filho, mas desfiliar ninguém pode fazer isso. Você vai no cartório para desquitar, para separação. Você vai no cartório para requerer uma herança. Aliás, na justiça, mas você não vai na justiça para desfiliar o filho. Não pode. É inconstitucional desfiliar o filho. Você pode não querer a sua paternidade ou a filiação, mas judicialmente não tem base legal para desfiliar. Então, quem foi justificado é filho. Acabou. Quem é filho recebe o espírito de adoção. Romanos 8,16 vai dizer isso. Há um espírito de adoção, você recebe o espírito de adoção. E como você é filho, você se torna herdeiro. E você agora vai ser glorificado. Então, olha que coisa maravilhosa. A justificação que leva à glória. Oh, coisa linda! É por isso que os batistas defendem, biblicamente, aquela doutrina que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, os batistas amam isso aqui. E, como está escrito na palavra, ninguém perde salvação. Você pode perder qualquer coisa, menos a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você não consegue, por exemplo, se houver alguém aqui na plateia que é pentecostal, você não vai conseguir me convencer, apesar de eu também ser pentecostal, você não vai me convencer que um crente perde salvação. Você pode ter argumentos, mas eu tenho Bíblia. Você pode chamar o melhor teólogo pentecostal, que você não vai provar que o crente perde salvação. Ok? Porém, irmãos, nos celebramos a justificação, mas nós ignoramos essa lacuna aqui, ó. O que acontece aqui? O que acontece depois da justificação? Qual o próximo passo ou processo depois da justificação? O que é que ele precisa? Ok. Olha o que a irmã gritou lá. Depois de você e eu ser justificado, nós precisamos passar pelo processo de santificação. Ok? Estou falando para você, não vai entender minha letra, mas é santificação. Porque sem santidade
nem assembleia, nem metodista, nem católico, não vai ver o reino. Certo? Então, a irmã chutou de lá a santificação. Mas eu acho tão lindo a gente na sala de aula falar de assuntos tão longos, tão extensos, em uma frase. Em uma frase. O que é santificação? Os irmãos sabem o que significa essa expressão santificação? Significa uma purificação. Porque os filhos saem, eles caíram na fossa e saem fedendo, um cheiro lá. E ele tem que passar pela purificação, pelo processo de separar aquelas pequenas partículas que geram o odor, o fedor nos filhos de Deus. Então ele tem que passar pela purificação. É por isso que Pedro vai dizer que a prova da nossa fé, ela é mais valiosa do que o quê? Do que o ouro. O ouro perecível. O ouro ele vai passar pelo processo de purificação, ele vai ser separado, o que é ouro, o que não é. Porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Então, o ouro chega bruto na mão do ourives e ele vai passar pelo processo de purificação. E essa purificação é pelo fogo. O irmão quer dizer que ele só resiste e ele só passa por esse processo de purificação porque ele é capaz, ele tem essas qualidades para chegar no final puro, ele tem em si essas qualidades e ele precisa passar para chegar puro. É ouro, o ouro resiste ao fogo. O ouro, se não fosse ouro, se fosse papel, se fosse madeira, se fosse vento, se fosse palha, ele não ia passar pelo fogo. Eita! Vocês entenderam? Não pode perder o nosso, senão você não entende. Paulo diz assim: veja como edifica, porque eu não posso pôr sobre fundamento outra coisa. Aquilo que você edifica, se for palha, se for feno, madeira, vai queimar. Vai queimar. O ouro não queima. O ouro é purificado, mas a madeira queima. Então, entre a justificação e a glória, nós temos a santificação. Como se dá a santificação? Qual é o meio que Abba usa para santificar o crente? Deserto. Paulo fala isso no capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ok. Eu vou mostrar para vocês como é importante a Bíblia. Você não pode fazer de um texto um contexto para defender uma doutrina. A Bíblia ela tem que se harmonizar. A Bíblia ela tem que se completar. Não que ela seja em si incompleta, mas o Senhor deixou esses vários livros para compor um único e harmônica melodia, e ela tem que se completar. Então ele vai dizer aí que a tribulação
Eu gostei disso aqui porque eu sei que os crentes, a mente voa. E eu gosto de que aqui a gente fica vendo. Porque a gente vai levar para outros livros e tem que guardar. A tribulação produz ele está dizendo que se gloria. Paulo está dizendo que há uma glória futura e ele se gloria nessa glória. Ele se gloria aqui. O que Romanos 8 diz: a natureza aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Paulo está dizendo que se gloria aqui, mesmo Paulo estando aqui, no fim dos tempos, na sua época, no processo de santificação, ele está dizendo que se gloriava não só na glória futura, mas também em algo que estava acontecendo no presente. E o que estava acontecendo no presente, na vida dele? Tribulação. O crente, eu gosto, às vezes tem caras que não é romântico como Carlos. Carlos não é romântico. E às vezes eu acho um saco estar perto dele. Mas eu gosto porque a pessoa que não é romântico, ele nos ajuda muito. Romantismo só funciona em Hollywood. Na vida real não funciona em romantismo. Quando queriam ser românticos com Jesus, ele logo dava uma patada. Não posso ser romântico, eu tenho que ser realista. E é isso que tem pedido a igreja crescer, é porque a igreja é muito romântica. A igreja, ela é melosa demais. É por isso que mulher não pode ser pastora. Eu digo isso em todo canto. Porque a mulher é melosa. Mulher é sentimental demais. Você não vai ver nenhum homem de Deus sendo usado em época nenhuma romântico demais. Não pode. Romantismo não funciona com a dureza da cruz. O irmão Paulo passava por tribulações e ele estava dizendo que a tribulação gerava perseverança. E o que é perseverança? Perseverança é uma prova. Olha aí, Dudu. É eu e você sendo posto numa prova com uma finalidade: ser provado. Perseverança é eu e você ser colocado numa prova para ser provado. A tribulação vem. A tribulação vai gerar em ti, se você for filho, se for filha. Quem não é filho nem filha, não persevera. É por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será. Mas esse salvo não é a salvação do Espírito, não, viu? É da alma. Porque Pedro vai dizer que o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Porque a tua e a minha alma é terrível. A minha e a tua alma é onde está a minha e a tua vontade, a minha e a tua mente, a minha e a tua afeição. Então eu preciso ser salvo dessa praga. Não para perder, mas para que ela se submeta a Deus. Então, a tribulação, ela vai te levar a uma prova. Hebreus, capítulo 12. O que está errado? Olha o que é que ela vai corrigir por ele. Diga. A purificação. Obrigado.
que o Espírito está falando? O Espírito já foi. É a alma que vai ser salva. Não. Quando ele diz que a alma vai ser salva, é para ela se render ao Senhor, à vontade do Senhor. É porque a nossa vontade, Deus não tira a nossa vontade. Se Deus tirasse a nossa vontade, nós seríamos um robô, uma marionete nas mãos de Deus. Mas Deus salvou o nosso espírito, e o que é salvar o espírito? Salvar o espírito é dar vida ao espírito. O espírito é onde Deus se comunica, é onde Deus age, interage, conversa conosco, nos revela. Só que a nossa alma resiste, porque ela teve um comando esse tempo todo. A nossa vontade, as nossas afeições, aquilo meu achismo, a minha personalidade. E aqui, o Senhor vai vencendo isso. A nossa alma vai descendo a posição que ela tem que estar, lá na cruz. Por isso que não aconteceu de forma quando cremos. Tem coisas que nós ganhamos automático de Deus, mas tem coisas que são conquistas do próprio Deus na nossa vida. Eu fui salvo no Espírito, estou sendo salvo hoje na alma, e serei salvo naquele dia desse corpo completamente, liberto desse corpo. Então é uma salvação passada, presente e constante, e uma salvação futura. Então, mas onde é que é o texto lá de Pedro? Vamos olhar para o texto de Pedro. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Hebreus 12, 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Vamos lá? É para a disciplina que perseverança. Essa palavra disciplina é prova. Ele nos coloca numa prova para a perseverança. Que filho há que o pai não? Sabe o que significa corrigir? Remedar. Nós somos como muros cheios de brechas. Através dessas brechas entra coisas nocivas. Aí o Senhor vai nos colocar em provas para nos disciplinar, nos corrigir, tapar a brecha, remendar, porque é para isso que a gente persevera. O Senhor nos mantém nessa perseverança ou em provas para nos disciplinar, caráter, nos dar caráter. Aí ele vai dizer que filho há que o pai não corrige. Ou seja, tudo começa em tribulação e termina em santidade. Se não tiver tribulação, não tem santidade. Irmãos, precisa cair no cavalo. Se a gente não aceitar aquilo que Deus tem mandado, as provas, as disciplinas, os tratamentos, se a gente fugir deles, que a nossa alma entrar, a nossa alma sempre está querendo dar um jeito para fugir. Por exemplo, o irmão diz assim: eu não vou mais para a igreja. Por quê, irmão? Porque eu não suporto a cara do irmão. Está fugindo. Olha a alma. Olha a alma. Olha a alma se protegendo, querendo se esconder, querendo se proteger no seu lugar de conforto. E o Senhor dizendo que
é na própria prova que eu tenho que ter um caráter aprovado de perseverança. Vai ser ali que ele vai tratar comigo, porque o problema é meu, não é o meu irmão, não é a minha irmã. O problema é meu, é da minha alma, as minhas afeições. Eu não aceito aquela pessoa como uma afeição positiva, eu não aceito aquela pessoa, eu não me entra, é a minha alma, minha vontade. E o Senhor nos mantém. Ele não vai fazer o irmão mudar só porque eu quero que o irmão ou a irmã mude para eu engoli-la. Não. Ele vai tratar comigo, porque o problema sou eu. É meu. Então, a palavra está dizendo que o Senhor nos mantém na disciplina. O Senhor sempre está nos julgando. Lá em 1 Coríntios 11:32 diz assim: quando somos julgados pelo Senhor, logo somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então Deus não vai permitir que sejamos condenados, então Ele vai nos corrigir. Como, irmãos? Aqui, ó, prova, treinamento. Porque, como eu falei, existem coisas que nós ganhamos na regeneração. Natureza, a vida de Cristo, mas o caráter é algo como resultado do treinamento. As pessoas que passaram por provas dificílimas nas suas vidas, que passaram por grandes perdas e superaram-nas, que passaram por grandes problemas e foram vitoriosos, eles não são mais os mesmos. Eles são pessoas polidas, pessoas mais tratadas. Mas aquelas pessoas que sempre estão fugindo dos problemas, que são covardes, que ficam tentando mudar para se esconder, elas nunca terão caráter provado. Elas serão eternas fugitivas. Elas sempre estarão escondidas atrás de uma capa. Então o Filho de Deus, ele está aqui, ó, na prova. Vamos para o Salmo 94:12. Vamos ver o que diz o Salmo 94. Fica marcado em Hebreus 12. E Salmos 94:12. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Amém? Bem-aventurado a quem tu corriges. É feliz o homem a quem Deus corrige. Oh, meu Deus! Oh, meu Pai, muito obrigado pelas lutas, pelas provas, porque eu só serei plenamente herdeiro de Deus se eu passar pelo treinamento que acontece aqui, ó, entre a justificação e a glorificação que está no meio. Eu tenho que passar pelas provas, pelas lutas, para ter um caráter provado. Todos os reis, as pessoas que, por exemplo, no reinado britânico, você pode ter certeza que não é simplesmente os filhos da rainha da Inglaterra, eles não são simplesmente ensinados, no caso da mãe, não. Eles têm tutores, eles têm pessoas sábias para os ensinar. Eles têm que passar por uma educação rígida. Os irmãos sabem da história, pelo menos ouvi falar da história, aquele homem chamado Alexandre o Grande. O seu pai, ele era o rei, e Alexandre, aos 14 anos, Alexandre foi contemporâneo
Sócrates, grego, filósofo grego. E o pai de Alexandre convidou Sócrates, seu amigo, falou: a partir de hoje você vai ser o tutor do meu filho, de Alexandre. E Alexandre, ao se tornar rei, ele disse: o meu pai é Sócrates. Eu ganhei o corpo físico do meu pai, mas eu ganhei a mente de Sócrates. E Alexandre foi chamado um grande, um homem muito sábio, porque ele passou pelo treinamento por um grande homem chamado Sócrates. E se eu quero participar da glória dos filhos de Deus, eu tenho que passar pelo treinamento do meu Senhor para ganhar sua mente e seu caráter. Se eu fugir desse método pedagogo de Deus, pedagógico, eu não vou ter o caráter dele. Veja o que diz Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha, se com Ele, porque sofrimento é esse processo de disciplina. Se com Ele sofremos. Aí volta. Jesus em Mateus 16, no versículo 24, vai dizer assim: o mundo, os homens vos odiarão. Os homens vão odiar vocês. Por que o mundo vai odiar? Porque primeiro me odiaram. E por que odiaram Jesus? Vocês sabem por que eles odiaram Jesus? Qual foi? Olha só. Por que odiaram Jesus? Porque as obras dos homens eram má. E o que tem a ver? O que tem a ver eu ter uma obra má e odiar alguém que tem uma obra boa? Oh, glória a Deus. Esse povo está estudando. Estão ouvindo isso. É porque na medida que a luz ela vai brilhando, ela vai manifestando as obras das trevas. E eu odeio. Se eu estou nas trevas, eu odeio a luz. Por quê? Porque a luz mostra quem eu sou. Eu vou passar a odiar, vai ser meu inimigo ou minha inimiga, porque eu não quero ver quem eu sou. Por exemplo, está uma pessoa em adultério, gozando do melhor da carne. Aí chega a luz e diz: você está errado, vai para o inferno. Como é que eu vou fazer esse cara? Foi isso que aconteceu com João Batista. Foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Isso que aconteceu com os discípulos, apóstolos e todos quantos creram. Denunciou, amigo, é meu inimigo. Aí tem uma maneira de eu não ser odiado pelo mundo. Qual é? Comungando. Fazendo esse conchavo. Efésios 5,11. Ou então fazendo sem preconceito. Então fazendo o que a gente está fazendo, aceitar a homossexualidade como uma coisa normal na vida do ser humano, quando a palavra de Deus diz que não é. Aí ninguém vai criticar. Todo mundo vai aplaudir. Esse é dos meus. Mas se eu disser que a palavra de Deus diz isso, eu me chamo de preconceituoso, homofóbico. Pode até rolar, tá? Parece que é
5:11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Reprovai-as. Se eu quero fugir disso aqui, eu me moldo. Eu me moldo. Eu vou fazer aliança. Eu vou me tornar um comum. Aí ninguém diz nada, não censura. Mas a palavra de Deus está dizendo que se eu amo ao Senhor, se eu desejo a glória, eu vou reprovar as obras das trevas. Vamos ver. Isso, tudo isso que ele conversou aqui, não tudo, mas o fato da luz, de forma prática. João capítulo 3, parece que é o versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Amém. Os homens amaram as trevas, suas obras eram más. Então, meus amados e queridos irmãos, a perseverança, ela é resultado de alguém que está sendo habilitado. Porque os filhos de Deus precisam chegar naquele dia como quem reina, como quem tem autoridade, caráter de rei. Alexandre o Grande não poderia ocupar o trono como um menino bobo, um menino fraco, emotivo. A palavra diz lá em 2 Coríntios 10 que quando a nossa submissão, a nossa obediência estiver completada, então nós puniremos a desobediência. Os filhos de Deus estão sendo levados pelas provas, pelas tribulações, à obediência. Porque Jesus passou por tudo isso e a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado, o homem Jesus foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. E os crentes não estão. Na obediência, os crentes não estão querendo. Parece que quando a gente crê, diz assim: pare de sofrer. Você agora vai ganhar uma carta e não vai ter sofrimento. Você vai ser só flores, todo mundo vai te amar, você vai ser próspero, o teu trabalho vai te dar muito lucro, todo mundo vai te aplaudir. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o crente precisa passar e gloriar-se na tribulação, porque a tribulação vai produzir essa perseverança. E a perseverança, volta aí, versículo 4, 5:4. Experiência. Experiência, né? Coisa maravilhosa. É um processo, experiência, né? Eu passei por isso. Eu passei por essa prova, eu venci em Cristo Jesus. Você está passando por isso, agora você vai ser vencedor em Cristo. Esperança. Mas hoje em dia os crentes não têm experiência para passar para os outros. A experiência hoje dos crentes é altamente negativa. Não estão só recitando versículos bíblicos sem nenhuma experiência neles, real, sem nenhuma realidade espiritual e querendo passar isso como testemunho. Aí Paulo diz: as tribulações que me sobrevieram na Ásia, a mim, viu? Foi a minha tribulação. Tem produzido maior avanço para o Evangelho. Porque neles os carcereiros são salvos, a guarda pretoriana escuta falar de Jesus. E eu estou certo de que nem morte, nem tribulação, nem anjo, nem
espada, nem fome, nem nudez, nem angústia, nem necessidade, nem presente, nem porvir, nem anjo, nada nos separará do amor de Deus que está em nós por meio de Jesus Cristo. Realidade, ele passou por isso. Agora, hoje os crentes falam, mas cadê? Cadê Dulce e Rogério? Se afastaram porque acharam que não ia adoecer, acharam que Deus tinha dado um corpo de glória e não ia adoecer, mas adoeceram, quase que uma enfermada de morte. Aí Dulce e Rogério agora não querem mais congregar porque adoeceram. Foi, rapaz, que bonitinho. Então não é filho, porque quem é filho é severo. Quem é filho é o cancão piano, a pelo longo e ele cantando. Quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser a tribulação? Vai ser a angústia? Vai ser espada? Vai ser a fome? Vai ser a pandemia? Não. Então, por isso que eu falei do anti-romantismo de Carlinhos. Porque parece que Carlinhos é um cara cruel, sem pena. Mas não, é porque os filhos de Deus, eles são igual aquele sacuro que você rebola para fora da sua casa, mas tem brecha e volta. Porque eles são perseverantes. Mas quem não é filho, logo desiste. Não foi isso que eu esperei no cristianismo. Eu esperava um cristianismo de flores. Foi aqui, ó, na glória. Ele vai dizer, irmão Paulo, que as aflições do tempo presente, num texto ele diz que não se compara. Depois ele vai dizer que produz em nós um peso eterno de glória. Olha aí. Mas para tudo. Mas como é que eu vou ter isso? Como é que eu vou ver? Você encontra um texto sugerido de Romanos 5:4. Ele falou que a perseverança gera a experiência, mas eu não ouvi. Aí nós temos, vamos lá, leia o 3, Romanos 5:3. 5:3 ao 4. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Opa! Era isso que eu queria. Experiência. E a experiência não confunde. Não. Experiência. Não. Esperança. Esperança. Experiência, resultado da perseverança, que é resultado da tribulação, vem gerando, a tribulação gerando perseverança, experiência, e a experiência gera esperança. Esperança da glória do porvir. Por que os crentes não têm esperança? Porque não tem experiência. Oh, meu camarada, falta experiência, que tem que passar pela tribulação. Eu estava vendo, eu conversando com o meu irmão Marcondes, e ele disse assim, eu disse, Marcondes, por que eu vou revelar aqui a rede nacional aqui, por que a nossa família, a cultura da nossa família era um dente cariô, arranca? Ele disse, Oswaldo, no meu caso é porque eu ouvi as colegas da minha irmã dos livros assim, obturar um dente, dói muito melhor extrair. Ele não teve experiência no juventude de obturar um dente, porque a experiência dele era de ouvir as pessoas dizer que doía. Aí ia lá e chega aqui, mas nós obturei tudinho, não senti nada, eu senti quando extraía. Então, nós às vezes empenhamos pelo ouvido, não queremos passar pela experiência, porque se você for dar ouvidos ao que as pessoas dizem, se você não quiser passar pela experiência, querendo ouvir as pessoas,
você vai enlouquecer. Você precisa primeiro passar pela experiência para ter autoridade para falar. Então eu não posso ter esperança da glória, se eu não tiver experiência como resultado da perseverança, como resultado da tribulação. Porque a Bíblia diz que a perseverança tem que ter a sua obra completa. Então, meus irmãos e minhas irmãs amadas, é salutar a tribulação. É maravilhoso a tribulação. A tribulação vai produzir para nós um peso eterno de glória. É maravilhoso isso, irmãos. Então, meus amados e muito queridos irmãos, estou só olhando ver se tem alguma nota aqui a gente precisa considerar. E tem só 2 versículos. Tem outros, mas só 2 versículos. 2 Coríntios 2:9, Filipenses 2:22. 2 Coríntios. E foi por isso que também vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Percebe? Paulo escrevia cá para corrigir os irmãos e dizia: eu escrevi para provar a vossa obediência. Uma obediência da minha presença, uma obediência da minha ausência. Porque se for rebelde, irmãos, não tem nada, não tem parte. Obediência. Quando Moisés é colocado no rio, porque era um menino formoso, e a mãe colocou o cestinho no rio. Aí Moisés foi cair no palácio de Faraó. E Moisés, ele foi cuidado para ser o sucessor de Faraó. Atos diz que Estevão dizendo que Moisés era poderoso em palavras e em obras. Porque Moisés foi treinado para ser o sucessor de Faraó. Então Moisés vivia na pompa da glória de Faraó, lá no mundo do Egito. Mas quando ele descobriu essa glória aqui, ele disse: eu prefiro ser maltratado transitoriamente do que receber a glória transitória desse mundo e ser punido na glória futura. Então eu prefiro agora ser maltratado e no futuro receber essa glória. Os cristãos hoje é o contrário. Eu não estou no castelo de Faraó, mas eu quero ir para lá, eu quero me juntar a ele, porque lá é bom demais. Os irmãos da Macedônia eram pobres, eram explorados por César, os tributos, os impostos caríssimos, altíssimos, uma região paupérrima. Mas quando houve a fome em Jerusalém, eles pedem a Paulo: Paulo, queremos participar, queremos enviar donativos, queremos abençoar os irmãos pobres, queremos participar dessa graça, eu quero ajudar, eu quero abençoar. E Paulo diz: que coisa maravilhosa, a prova da vossa generosidade. No meio de profunda pobreza, superabundou a vossa generosidade. Porque é muito fácil dar quando tem muito produção, é muito fácil dar uma roupa velha, mas eu quero ver quando é na prova, a gente fazer a coisa, louvar a Deus na prova. Certo? Sim. Atos 14:22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia. Mas esse evangelho não é pregado. Esse evangelho não é pregado. Ô Jesus, me sustenta, Senhor. Porque esse é o evangelho verdadeiro, irmãos. Sofrer por amor de Jesus. Sofrer praticando bem. Sofrer sendo injustiçado. Sofrer sendo traído. Sofrer sendo desonrado. Sofrer sendo injuriado. Mas por amor de Jesus, perseverar.
Olha o reino. Está lá em Adão. Domínio. Adão pecou, sai do domínio. Os cristãos foram chamados para serem filiados, serem feitos filhos de Deus, para receberem uma herança, para reinar. Se nós não tivermos esse perfil de quem reina, não verá o reino. Porque o reino é para filhos treinados para reinar. Pirralho não reina. Menino medroso e covarde não reina. É por isso que Deus falou lá em Moisés: eu vou deserdá-los. Eles não vão entrar. Mas é outro tempo. Filipenses 2, 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Aleluia! Timóteo tinha um caráter provado. Olha que andar com Paulo não é fácil, né, irmão? Ô cara exigente, duro. Era o cara que rejeitou João Marcos só porque desistiu no meio do caminho. Paulo era durão. E Paulo colocou ele em prova. E Timóteo não amarelou. Ele disse: tem um caráter provado, serviu ao Evangelho, não cuida dos seus próprios interesses, cuida dos outros, ama os irmãos. Você já pensou em desistir da caminhada? Certamente sim. Por quê? Porque alguma coisa deu errado na caminhada, na comunhão. Mas se não desistir é porque você é filho, mas se desistir é porque ele não é. Jeremias disse assim: eu queria encontrar um estalar no deserto para deixar o meu povo, porque eles não querem tudo deles. Aí depois disse: mas eu estou amarrado no teu tronco, não tem como fugir. É com esse povo ruim que eu vou. Vai amarelar? Vai fugir? Se fugir é porque ele não é filho. Se for filho, persevera. Quem diz isso é as Escrituras. Mas volta. Eu não nasci para comer comida de porco. A companhia do Pai é maravilhosa. Oh Jesus. Oh Jesus maravilhoso. Que nos ama. Que só Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Nos guia por amor do seu nome. Vocês estão afinados, né? Conclui. Persevere, medite nessas coisas. Eu quero aproveitar e sentar e vocês servi-los. Eu tenho o maior prazer de ver os meus irmãos e minhas irmãs servindo uns aos outros. Me alegro quando vejo meus irmãos afinados para a glória de Deus. Respondendo lá, falando lá, agindo lá, interagindo lá. Um servindo os outros, como disse o irmão Reginaldo: você comeu, traz, dá para nós também, dá um pouquinho. Quero se servir pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Pai querido, muito obrigado, Pai, pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela tua tão grande misericórdia. Nos ajuda, Pai, como filhos, a perseverar, como filhos a receber a tua disciplina para a tua glória, Pai. Nos ajuda, Pai, porque a experiência vai nos levar a uma vida de regozijo e alegria. Por isso que naquele nosso irmão Paulo era tão alegre. Ele dizia: alegrai-vos no Senhor, também digo alegrai-vos. Ele dizia que estava contente em toda e qualquer situação, porque ele tinha passado pela experiência, Pai, e foi o Senhor mesmo quem o fez passar vitorioso por essa experiência. Nos faz também, Pai, para a tua glória. No nome de Jesus, nós te oramos. Amém.